La decisión de Sebastián de colaborar con este proyecto lo lleva a reflexionar sobre el pasado. En febrero de 2008, nos pide que le entreguemos una carta a los hijos de Galán y Lara Bonilla. Respetados Claudio, Juan Manuel, Carlos y Rodrigo, ¿cómo le describes a una familia a la que tu padre le causó tanto daño? ¿Qué le dices a unos jóvenes de tu misma edad y profundamente dolidos al respecto? ¿Cómo empezarías una conversación con alguien que lleva adentro un dolor tan legítimo? ¿Cómo puedes aún pedir perdón a una nación entera sin ofenderla? Además de pedirles perdón en nombre de tu padre y aún sabiéndote en la ignominia, ¿es eso acaso realmente suficiente? Soy consciente del daño que mi padre con sus actos le ocasionó al país y a la humanidad. Por una supuestamente lógica razón, yo debería ser el vengador de la muerte de mi padre, y esa razón ha servido como alimento del odio contra mi persona y familia. Diariamente despierto en busca de la paz, porque lo que aprendí justamente de esta historia es que no creo que la violencia sea el camino o la excusa para nadie. Sencillamente no concibo la idea de que venimos a este planeta a hacernos daño. Creo que hay razones más nobles para vivir y disfrutar de la vida. Comprendo que nací en un ambiente fértil para la violencia, pero el legado de nacer en un ambiente tan hostil no podría ser otro distinto al de la búsqueda de la paz. No quiero repetir la historia. Mi padre, con su violencia, obligó a muchas familias a exiliarse, principalmente a las suyas, ignorando que con ellos estaba también gestando subrepticiamente el exilio de sus seres más queridos. Los invito a liberarnos de toda atadura que nos frene a la hora de exteriorizar lo que reside en nuestros corazones, de poder hablar y poder escuchar, de comprender que si seguimos embarcados en este tobogán de odios, no habrá porvenir para nosotros ni para el país. Respetuosamente, Sebastián Marroquín. Boa noite a todos. Meu nome é Cassiano Alec Machado, eu sou diretor editorial da Planeta, editora Planeta do Brasil, e eu vim aqui ao palco para agradecer a presença de todos e para dizer que é uma honra para a Planeta publicar esse livro desse grande figura que é o Juan Pablo Escobar, meu pai, e para agradecer os nossos parceiros, o Instituto PDR, a Humanitas 360, o Itaú Cultural, o Instituto Cervantes e a Livraria Cultura. Queria chamar ao palco a senhora Patrícia Vilela Marino, do Instituto PDR e da Humanitas 360. Obrigada, Cassiano. Obrigada, Editora Planeta. Realmente é uma alegria poder participar com vocês e com vocês hoje dessa noite, que para mim significa muito. E eu tenho certeza que a gente vai poder escutar e aprender de uma outra parte da história. Uma outra parte que talvez a mídia ainda não tenha se preocupado em mostrar. Que não é a parte da glamorização do crime, da violência, mas é a parte que conta sobre a valorização da reconciliação e da paz. De procurar o perdão, de promover o perdão, de viver o perdão, de assumir as consequências e as dificuldades de ações que não foram cometidas por você, mas que o mundo se incumbe de culpá-lo. E como conviver com esse peso, com essa herança, com esse legado. Nesse sentido, Juan Pablo Escobar, meu amigo, Sebastião Marroquín, meu outro amigo. Essas duas pessoas em uma só têm muito que ensinar para nós. Tem muito que ensinar de como conviver, viver e sobreviver. Eu acho que tem uma outra parte da história muito importante que ele vai compartilhar e que nós vamos poder aprender hoje, que as coisas não se fazem por acaso. Existe uma conjuntura de políticas públicas que não funcionaram, de atitudes políticas e de políticos que cooperaram para que existisse na Colômbia um ambiente tão propício para que Pablo Escobar viesse a preencher esse vácuo com as atitudes que ele teve e tanta violência fosse promovida em um país só.
As atitudes, os acontecimentos daquele tempo são facilmente transponíveis para os dias de hoje. Portanto, a história quase que se repete. Eu convido a todos vocês que participem comigo dessa noite e dessa reflexão. Levem com vocês o que a gente vai ouvir aqui hoje. E quem sabe a gente pode continuar a conversa. Muito obrigada. Boa noite, é uma honra estar aqui e como nada acontece por acaso, não sei se vocês sabem que daqui a meia hora o Brasil e a Colômbia se enfrentam no futebol. Então é uma noite realmente muito interessante para a gente levar essa conversa. Eu vou chamar para o palco então o Juan Pablo Escobar. Eu vou fazer uma rápida apresentação de cada um dos três debatedores. O Juan Pablo nasceu em Medellín em 1977. Ele é filho do traficante de drogas mais conhecido da história, se exilou na Argentina depois da morte do pai, em 93, e lá ele viveu sob essa identidade marroquim, como vocês puderam ver nesse trecho do filme. Ele se formou arquiteto e designer industrial. Em 2009 ele assumiu novamente a sua verdadeira identidade e aí ele protagonizou esse documentário. A gente vai ter também aqui no palco Ferrez, né, que é o nome artístico do Reginaldo Ferreira da Silva, nascido aqui em São Paulo em 75. Ele é escritor, é poeta, e ele faz uma literatura que tem muito a cara dessa mesma realidade, mas transposta aqui para a nossa cidade de São Paulo, né? É muito complementar ter os dois aqui, porque eu até estava conversando com o Denis, que é o nosso terceiro debatedor, jornalista, e o Denis falou, nossa, cara, isso é épico, isso não parece real, né? Parece um filme, isso não parece realidade. E a gente tem já o Ferrez fazendo uma ficção tão real, né? Essas coisas se misturam muito. E a gente vai poder explorar um pouquinho mais isso aqui hoje. E o Denis, nascido em São Paulo também em 73, é editor-chefe da Super Interessante. Em 2002 ele fez uma capa da Super, como a gente chama carinhosamente a revista, falando da maconha, né? E naquela época isso era tabu, né? Hoje as pessoas falam, tem passeata, mas era uma época em que o jornalista tratando desse tema, ele poderia ser processado por estar incitando o uso de drogas. Então, são essas três pessoas que vão estar aqui com a gente conversando hoje. Por favor, venham para o palco. Eu queria começar fazendo uma primeira pergunta para o Juan Pablo, né? A gente viu aqui a carta que ele encaminhou, o trecho do documentário, e o filme vai num crescendo até culminar com o encontro, né? Ele encontra essas pessoas que são filhos de importantes políticos que foram assassinados de maneira espetacular na época, amando do Pablo, né? E eu queria ouvir de você. O filme é muito tocante, o momento em que ele encara e ele fala com aquelas pessoas, e essa mensagem de paz e de entendimento, a coisa realmente arrepia. Só de falar aqui eu já estou sentindo um pouco. Eu queria saber como você se sentiu no momento em que você entrou naquele ambiente, quando você apertou a mão daquelas pessoas, e depois. Eu queria ouvir o teu relato, porque o filme é muito interessante, mas eu queria saber a tua visão daquele momento em que você deu uma virada não só na tua vida pessoal, mas na história do teu país. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos los que nos han apoyado desde mi historia, poder hacer públicas esas experiencias. Para recordar ese momento, nunca recordé haber tenido tanto miedo como para ir a visitar a las víctimas de mi padre, justamente. Estuve en reuniones donde mi vida corría mucho más peligro. Estuve en reuniones donde sabía que era probable que yo no regresara con vida, y sin embargo fui convencido de que tendría que pasar lo que tendría que pasar. Pero a esta reunión con los hijos de Luis Carlos Galán y de Lara Bonilla, sentí un miedo mucho más grande que a todas las otras reuniones a las que había ido. Y creo que el miedo que sentí tenía que ver justamente el sentido de acercarme a ellos para pedirles perdón, de poder enfrentar mi propia historia, de poder aceptar los crímenes de mi padre públicamente. Algo que sin duda me causó mucho dolor,
y un dolor hasta físico. Sentía como una puñalada en mi estómago, un dolor muy fuerte que no podía controlar. Pero fue gratificante encontrarme con unos seres humanos muy nobles, dispuestos a perdonar, dispuestos a darle permiso al diálogo franco, respetuoso, a darle cabida al perdón. Y me llevé la mejor sensación posteriormente. Me mostraron después de la reunión las fotos de sus hijos. Eso no lo haces con alguien con quien desconfías, lo haces con alguien a quien no le tienes ningún temor, y me hizo sentir muy tranquilo de saber que ellos podían compartirme las fotos de sus hijos y estar tranquilos de saber que yo nunca usaría eso para generar violencia contra ellos. Y fue una reunión que en Colombia se ha considerado histórica, porque nunca antes había sucedido un proceso de reconciliación tan explícito, tan claro. Lo importante para recordarle a aquellas personas que no hayan visto el documental o que lo puedan haber visto, es que ese momento que se ve en las que muestran el documental es el único momento en que nos encontramos. No hay un momento previo de charla, de que podemos ponernos de acuerdo de lo que vamos a hablar. Esa es verdaderamente la primera vez que nos vemos las caras, y creo que eso rescata mucho esos momentos genuinos en los que nos permitimos expresar todo lo que sentíamos sin ningún libreto. Gracias. Eu queria perguntar para o Ferrez, para colocar ele na conversa, né? Depois a gente vai deixar todo mundo fazer perguntas para o Juan Pablo, né? Falar um pouquinho dessa complementaridade que eu estava destacando agora há pouco, né? Quer dizer, os teus personagens são tão reais, são tão verdadeiros, e deve ter pedaços neles de pessoas que você conheceu. Como é que é essa coisa no teu trabalho, da mistura da experiência com a ficção? O Estado me deu de presente, na onde eu nasci, aos poucos ele me deu um cemitério dentro da minha cabeça. Ele foi pondo vários túmulos quando eu fui perdendo meus amigos. Então o Estado me municiou com o ódio que eu ponho nos livros e com o amor que eu ponho nos livros também. Tem muita gente da periferia que, quando lê meus livros, fala: mas não tem nada aqui de ódio, só tem coisa boa, só tem coisa de amor, eu só vejo coisa positiva. Por quê? Porque as pessoas se espelham no exemplo mais perto, né? Então, foi falado aqui na abertura de glamorização da violência. É diferente você nascer de um lado da cidade que não tem nada, do lado que é descapitalizado, e a pessoa precisa pegar um exemplo. E se o exemplo mais próximo é o tráfico, ela pega o exemplo do tráfico. É como um CEO de uma grande empresa que o menino na Paulista pega como exemplo, entendeu? O que as pessoas não entendem é que o Brasil tem mania de comparativismo o tempo todo, e a pessoa se projetar na realidade do outro. A realidade do Juan é só dele, a realidade minha é só minha. A gente tenta passar no livro para não enlouquecer. Ele teve que fazer o livro de alguma forma para não viver mais com isso. O que o Juan está fazendo aqui não é lançando o livro, ele está espantando um monte de demônio que está dentro da cabeça dele, assim como eu também espanto os meus demônios, e a minha palavra é a arma, a minha arma é a palavra. Então, os livros só são reflexo do que o Estado me deu. O Estado me deu isso, me deixou conviver com pessoas que são desesperadas, com pessoas que voltam de ônibus lotados, né, com pessoas que são aquelas que servem o almoço da elite, que cuidam do filho da elite, mas que não tem ninguém cuidando do seu filho quando ele volta para casa tarde, cansado. Entendeu? Então são essas pessoas que eu coloco no livro. Eu acho que a periferia do Brasil está numa nova fase, que a gente não está mais chorando de longa. A gente partiu para estudar, partiu para trabalhar, partiu para conquistar o que é nosso. E aí é engraçado porque as pessoas andam com um carro de 200 mil e falam que o moleque da periferia usando um tênis de 500 reais é ostentação. Entendeu? É irônico isso, né? É engraçado. No país do capitalismo também é ostentação o cara da periferia usar um tênis de 500 reais. Não se pode ter um tênis, entendeu? Mas tudo isso, a gente joga essas neuroses no livro, e aí tem loucos que publicam ainda, como a Planeta. Eu acho que isso é legal. Denis, eu queria que você falasse um pouco daquele momento. A gente estava conversando por telefone ontem, né, que você fez aquela matéria. Como é que você entrou nessa história, né? Foi interessante o relato que você me fez, assim. A história é muito menos minha do que a dele, certamente, né? Tanto
Ferrez quanto o Juan Pablo nasceram numa guerra. Eu nasci com a ilusão de que eu vivia num lugar super tranquilo. Eu nasci num bairro tranquilo. Teve um momento que eu nunca contei em público, mas que eu acho que pra mim foi um momento que eu comecei a pensar, cara, tem uma história aí que eu não sabia. Eu tava lá na faculdade, consumindo substâncias ilícitas numa festa, numa sexta-feira à noite, com amigos de vários cursos da universidade, né? E aquela diversidade racial típica da Universidade Pública Brasileira, devia ter, sei lá, uns 16 brancos e um negro. E a PM apareceu e deu uma dura, levou a gente para um canto e o policial ficou lá explicando que não podia. Eu não me dei conta que não foram os 17 para esse canto, foram 16. E depois que acabou a dura, eu percebi que uma pessoa tinha sido separada de nós, e era esse único negro. E a dura dele foi bem diferente, bem mais física, para começo de conversa, né? E foi quando eu comecei a pensar, cara, tem uma outra história acontecendo, né? E eu comecei a me dar conta que tinha uma certa ilusão de tranquilidade, que no fundo a gente estava meio que vivendo uma guerra. A mesma guerra que eles nasceram no meio dela, né? Eu nasci com a ilusão de que eu estava protegido dela. A guerra, ela é comandada bem longe daqui, né, nas capitais financeiras do mundo, mas os corpos caem em lugares como Medellín ou Capão, né? E o assunto caiu na minha mão alguns anos depois como jornalista, como uma pauta qualquer. Eu topei com o assunto que era a história da proibição das drogas. Era um assunto que eu olhei para aquilo e pensei, caramba, como é que isso tudo existe e eu nunca tinha ouvido falar, né? Foi a minha curiosidade que me levou a imaginar que devia ter mais gente curiosa em relação a isso. Eu tenho, há uns 15 anos, eu escrevo sobre políticas de drogas como jornalista. Eu escrevi um livro faz 3 anos chamado O Fim da Guerra, que é uma tentativa de entender esse sistema global da guerra contra as drogas, entender por que ele deu tão errado. Seu pai é personagem de passagem no início desse livro, mas o grosso do livro é uma tentativa de encontrar saídas para essa guerra, né? São relatos de lugares do mundo, lugares bem espalhados, bem diversos do mundo, que estão tentando alguma coisa diferente, que estão tentando viver em paz. Para mim, a minha grande paixão é escrever sobre sistemas, entender como os sistemas funcionam. A gente tem um sistema global hoje que funciona tremendamente mal, e os efeitos disso a gente sente em cada pedacinho do mundo, mas em uns pedacinhos do mundo a gente sente com muito mais força do que em outros. E certamente Medellín nos anos 80 e o Capão e as outras periferias das grandes cidades brasileiras hoje em dia são alguns dos lugares em que essa guerra mata todo dia, né? E mata gente que está lutando essa guerra, gente que decidiu lutar essa guerra como seu pai, mas mata também um monte de gente que não queria estar lutando essa guerra, que está só de passagem, passando por lá enquanto as balas estão voando. É um prazer estar aqui, é um prazer estar cercado dessas duas figuras, meio constrangido pela minha falta de autoridade pessoal na minha história para estar no meio deles, mas curioso por essa conversa. Eu acho que é questão de respeito a gente falar da obra, né? O autor não vive só de papo, né? A gente tem, eu separei uma parte da obra que eu achei muito linda, assim, que se pergunta para a mãe dele por que ela gosta e o que ela sentia pelo pai dele. Por causa daquele sorriso maroto dele, do olhar, me apaixonei porque ele era muito romântico. Era um verdadeiro escritor e poeta comigo, muito detalhista. Me conquistava com músicas românticas, sempre me dava discos de presente, era muito de abraçar, muito carinhoso, um grande sedutor, um amante da natureza. Me encantei pela vontade que ele tinha de ajudar os outros e pela compaixão que sentia pelos dramas que as pessoas viviam. Quando já estávamos namorando, percorríamos no carro dele os lugares onde ele sonhava em construir universidades e escola para os mais pobres. Do primeiro até o último dia em que estivemos juntos, nunca me insultou ou maltratou. Sempre foi um cavalheiro comigo até o fim. Eu achei muito bonito porque as pessoas desumanizam a história dos outros muito simples.
E eu não vejo diferença da história do Pablo e da biografia de um CEO de uma grande empresa daqui a 5 anos, quando for revelada que ele mandou 5, 6 mil pessoas embora e matou essas pessoas aos poucos. Só por isso. Essa dimensão humana assim, que você teve, o que você está fazendo aqui é uma ponte, né, entre essa imagem que todo mundo tem do grande traficante, do homem que fez tudo aquilo, coisas boas, inclusive, o filme mostra a construção de casas populares, eliminação de favelas, quer dizer, uma personagem complexa, né? E você traz esse dado humano. Fala um pouco mais disso, da convivência, da pessoa humana que ele era, como é que o toque dele, meu pai falecido, eu lembro muito dele pegando na minha mão. O que você lembra do toque dele como pessoa, como pai? Bueno, mi padre, yo tengo la primera visión que tengo sobre Pablo Escobar es mi papá para mí, antes que cualquier otro juicio de valor, antes que cualquier otra acción violenta que se robe la atención de todos. Para mí fue mi padre y fue mi gran amigo. Cartas nos escribía siempre a la familia, a mi hermana, a mi madre. Nunca, a pesar de la clandestinidad, él vivió huyendo más de 10 años de su vida, no estuvo con nosotros en el hogar, pero parecía que viviera con nosotros porque a pesar de la distancia siempre se ocupaba de comunicarse con nosotros, de hacernos saber que estaba pendiente, que estaba deseando que estuviéramos bien. Nos enviaba cassettes grabados con su voz, nos cantaba canciones en esos cassettes o le contaba cuentos a mi pequeña hermana para animarla en las noches de angustia o en el exilio cuando vivimos en Suiza o cuando estábamos en Panamá o cuando estábamos en Nicaragua. Desde ese lugar yo escribí un libro sobre la historia mía principalmente al lado de mi padre, y ese libro implica reconocer 2 Pablos Escobar, el padre y el bandido. Como padre yo no tengo, siendo su hijo, ningún reproche para él, porque fue un padre muy amoroso, porque fue un padre que, a pesar de que fuera de casa era un bandido, dentro de nuestro hogar era un hombre que me inculcaba valores, aunque nos cueste creerlo, que me decía que tenía que respetar a todos, que tenía que respetar a las mujeres, que no podía abusar de mi parentesco con él, o de mi apellido, o del poder que podíamos llegar a tener como familia. Así que de él era un padre que también me ponía límites, que no, a pesar de las ostentaciones, de los lujos, de todo lo que vivíamos, era un padre que me daba muchísimo amor permanentemente. Y sobre todo lo que más recuerdo y valoro de él como padre es su capacidad de enfrentarme con la verdad. Nunca mi padre me decía una mentira sobre sus actos, sobre su vida. Él no tenía ningún problema en decirme: hijo, mi profesión es ser bandido. Él había elegido, él había asumido, él había decidido ese camino para él en la vida, y nunca lo vi arrepentido de ese camino. Por más que yo trataba, siendo un hijo, de invitarlo, de obligarlo en mis posibilidades a llegar a que cambiara su actitud, a que cesara la violencia. Yo había sido víctima del primer atentado narcoterrorista de la historia de Colombia, y yo nunca avalé la violencia narcoterrorista que él después empezó en venganza por ese atentado contra nuestra familia, porque a pesar de yo haber sido una de las primeras víctimas, nunca validé la violencia. Siempre supe que la violencia no podía traer cosas positivas, nunca lo ha hecho. No tendría esa por qué ser la excepción. Así que de mi padre lo que más recuerdo es su frontalidad, por ejemplo, para educarme sobre las drogas. Y desde muy temprano ya él me consideraba un adulto. A los 8 o 9 años me invitó a sentarme a su lado en la Hacienda Nápoles para hablarme de las drogas, y me dijo, me las puso arriba de la mesa, me dijo: quiero que conozcas las drogas, quiero que sepas cómo son, quiero que aprendas a identificarlas, no quiero que las pruebes. Pero me dijo que las había probado todas, a excepción de la heroína, y me describió sin tabúes todos los efectos que tenían cada una de ellas sobre
su persona, sobre su personalidad. Y me reconoció que era un consumidor habitual de marihuana y que no consumía otras drogas después de haberlas probado casi todas. Así que yo siempre agradecí que mi padre no me tratara como un idiota. Es decir, mi padre siempre me respetó porque nunca me mintió en ese sentido. Yo tengo que aceptar esa dualidad, tengo que aceptar que fue un gran padre siendo su hijo en nuestro hogar y tengo que aceptar que fue un bandido que le causó mucho daño a mi país también y que también le ayudó a muchas otras personas. Es un personaje que está lleno de un montón de contradicciones en su vida. Construía canchas para que los chicos de los barrios marginales de Medellín no cayeran en la tentación de las drogas y tuvieran la forma de un lugar de esparcimiento y de jugar, financiado con dinero de la droga. Fue un hombre con ideas de izquierda, pero el fundador del primer grupo paramilitar de ultraderecha de Colombia. Lo hizo por lealtad a un amigo, no porque para él era la amistad más importante que sus propias ideas. O que você acha da frase a minha profissão é ser bandido? Como é que você vê essa frase? Pues es una frase que claramente define un camino para él. Es una frase que claramente dice, asumo la responsabilidad de lo que hago y en cierto punto mi padre terminó encontrando una justificación para la violencia que ejercía. Mi padre es un hijo legítimo de la prohibición. Si la prohibición no hubiese existido, este libro no estaría. Esa violencia en Colombia no la habríamos sufrido, ni esa violencia en México la estaríamos sufriendo hoy. Es decir, mi padre, al reconocer que había elegido ser un bandido, claramente estaba desafiando un montón de circunstancias al establecimiento mismo, a las propuestas prohibicionistas, y desde ese lugar creo que él tenía la íntima convicción de que lo que estaba haciendo no estaba mal. No hablo de la violencia, hablo del tráfico de drogas. Él sentía que en algún punto, muy adelante en el tiempo, las drogas serían legalizadas. Es duro escuchar como hijo que tu padre te diga que es un bandido. No es una frase sencilla de aceptar, pero a mí no me quedaba otra porque yo no iba a renunciar al amor que tenía por mi padre, a pesar de que él fuera lo que él estaba queriendo ser. Gracias. A gente está nessa semana, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, a mais alta Corte de Justiça, pode votar uma ação que na prática acaba com a proibição do porte de qualquer droga no Brasil, né? Se isso for votado, até que exista uma outra legislação aprovada. E também está no Congresso Brasileiro um debate sobre a redução da maioridade penal, quer dizer, que pessoas mais jovens possam ser encarceradas, né? No teu livro, você cita uma passagem da primeira prisão do seu pai, a primeira vez que seu pai foi para a cadeia. Ele ainda era um bandido menor, né, com delitos como roubo de automóveis, e lá ele conheceu uma pessoa que abriu para ele o horizonte, né, do contrabando, quer dizer, de um bandido local, uma escala pequena, ele pôde se tornar alguém operando em escala nacional, daí para o tráfico de drogas foi um passo. Como você vê essa questão da maioridade penal, não exatamente no Brasil, mas de maneira geral, né, da redução da maioridade penal, e se vocês pudessem depois engatar na conversa sobre a questão da descriminalização das drogas? Yo tengo una opinión muy personal y soy respetuoso de las decisiones internas de los países en ese sentido, y quiero decir, y mi visión personal sobre el tema es que pretender disminuir la edad y hacer criminales o tratar como criminales a los niños, creo que habla de la incapacidad del Estado de hacerse verdaderamente cargo de sus jóvenes. Todos somos el Estado, todos somos americanos en el sentido, o sea, esto no está dividido más que dentro de nuestra propia imaginación, y creo que cuando el Estado pretende bajar esa edad para hacer culpables a más personas, está claramente reconociendo su incapacidad
para atender los verdaderos problemas de esos jóvenes, para poderles dar oportunidades, para poderles dar educación, para poderles dar cultura, para que no aguanten hambre, para que tengan dignidad. No es incrementando las penas o ampliando el margen de acción de la ley sobre las personas que se solucionan los problemas de fondo. Esos son paños de agua tibia, esos son soluciones temporales. En Colombia no dejaron de matar, no dejaron de salir los niños a matar a las calles porque la edad había bajado. En algún momento se metían los niños de 14 años. Yo estuve preso a los 7 años, por nada. No había matado a nadie, pero ya estaba en la cárcel. Es decir, que eso no soluciona los problemas de fondo de la sociedad. Creo que al contrario, los empeora, porque ahora estás llevando niños que deberían de estar en sus escuelas, en las universidades, los estás llevando a la peor de las universidades del crimen, que es la cárcel. Porque también la cárcel es una evidente falla de todos los sistemas democráticos del mundo, porque las cárceles no están cumpliendo la labor que deberían de resocializar. Yo tuve muchísimo, la mayoría de mis amigos estuvieron en la cárcel y ahí salían peores personas. No se cumplía la verdadera función de la prisión, que es otorgarle una nueva oportunidad, que la persona pague por el delito que ha cometido, pero que tenga la opción de salir a tener una vida diferente. Y lo que el Estado le propone es bajarle la posibilidad, o sea, llevarlos más rápido todavía a la cárcel. Y creo que es para tirarlos ahí, tirar la llave y olvidarse de que ese problema existe, porque pocos se atreven a ir a visitar los centros carcelarios y a conocer las realidades y la violencia que allí se vive. Allí literalmente sí se da la ley de la selva, allí solamente reina el más fuerte. Entonces es someterlos a una violencia que no necesitan, y es el reflejo de la incapacidad que tiene el propio Estado de atender sus problemas de fondo, sus problemas de raíz. En Colombia no funcionó, por más que querían meter a los niños a la cárcel, el hambre seguía estando, la falta de oportunidades seguía. Entonces, no porque esté prohibido traficar o prohibido matar, la gente no lo hace. La gente lo hace a veces por necesidad, a veces por obligación, a veces porque disfruta la violencia inclusive, pero principalmente lo hace porque el Estado no le da las oportunidades ni las herramientas, y el Estado tiene la forma de darle herramientas y oportunidades. Tristemente ese dinero a veces se desvía hacia otros bolsillos a los que no debería, pero claramente para mí una intención de esas no va a solucionar los problemas de criminalidad, al contrario los va a empeorar, porque vamos a tener jóvenes, cada vez más jóvenes, valga la redundancia, con mayor capacidad de acción y de ser criminales más poderosos y de desafiar a nuestra sociedad. Y quería terminar lo que dices sobre la descriminalización del porte o del consumo. Creo que a los consumidores se los ha tratado como criminales durante muchísimo tiempo, y creo que hay que cambiar el enfoque sobre el consumidor y sobre la visión de las drogas en general. La peor de nuestras drogas ya está legalizada. Entramos a cualquier restaurante y lo primero que vemos es una gran vitrina de alcohol. Pero nadie es consciente de que el alcohol, según la Organización Mundial de la Salud, se lleva la vida de 3.800.000 personas cada año. Y todos diríamos que si el alcohol se lleva esa cantidad de vidas, pues entonces la droga se debe llevar 20 millones. Pero no es así. Las drogas solamente se llevan 200.000 personas por año. Y yo no propongo que hagamos una guerra contra el alcohol. Ya hicimos la experiencia de vida en la humanidad, y ya tuvimos al Capone, a Lucky Luciano y a otros personajes que también, como mi padre, estuvieron dispuestos a correr el riesgo y a salir adelante por la vía del mal, por la vía de lo prohibido, algo que hoy es perfectamente normal para todos. Salir en una foto con una copa de champaña a nadie le parece escandaloso, pero claramente no porque el alcohol esté legalizado significa que estamos todos borrachos en la calle. Simplemente lo que hay que cultivar es la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir, de poder decidir. Pero podemos elegir y decidir cuando tenemos herramientas, cuando tenemos educación, cuando el arte, la cultura, el Estado
y la educación y la familia intervienen en nosotros desde muy pequeños para evitar que caigamos en esas trampas. Yo no puedo recordar un niño en Colombia más expuesto a las drogas que yo. Y nunca estuve yo tan lejos de las drogas, pero justamente gracias a la educación que recibí de mi padre, gracias a lo explícito que fue en la manera de explicarme cada una de esas consecuencias si yo consumía las drogas. Entonces, el enfoque militar para el problema de las drogas, creo que ya tenemos 40 años de fracasos que nos han demostrado que no es ese el camino para enfrentar un problema que debería ser de salud pública y no militar. Este es un problema que lo han entendido los políticos y los policías o quienes han combatido el tema de las drogas desde una perspectiva absolutamente militar, que no funciona. Ya tenemos 40 años de evidencias de que así no, lo único que hace es propiciar el crecimiento exponencial del negocio. Yo nunca, alguna vez, no sé si alguno leyó una noticia de que faltaba cocaína en las calles, yo nunca la escuché. ¿Y cuántos capos han caído y cuántos carteles nos han anunciado que se han destruido? Yo digo que si un día se pone de acuerdo todas las policías del mundo y capturan o asesinan a todos los narcotraficantes del planeta, ¿tú crees verdaderamente que al día siguiente no va a haber drogas en las calles? Esa no es la solución. Siempre hay alguien detrás dispuesto a ocupar el lugar que deja el narcotraficante que está ocupando el primer lugar. Porque siempre hay alguien con hambre, siempre hay alguien sin oportunidades, siempre hay alguien sin esperanza, que encuentra en las drogas el único refugio para atender las necesidades que el Estado no puede resolver. Eu acredito que a guerra contra as drogas teve algumas motivações bem intencionadas. Drogas são perigosas e são nocivas para muita gente. A ideia básica ali era proteger as pessoas. Eu acho que tinha assim, gente pensando em ganhos pessoais por trás da guerra contra as drogas, mas eu acho que ela foi apoiada por muita gente com boas intenções. Deu tremendamente errado, né? A guerra contra as drogas criou incentivos para a violência e criou incentivos, ironicamente, até para o aumento de consumo de drogas, porque ficou lucrativo demais para não ser um mercado gigantesco, né? E criou incentivos que empurraram um monte de gente. Mas assim, tem alguns padrões da guerra contra as drogas, né? Um desses padrões é uma tendência de que as pessoas que se dão mal perante a lei por causa da guerra contra as drogas são quase sempre as minorias étnicas, quase sempre estão nas classes mais baixas. No mundo inteiro isso acontece. Por que acontece? Porque a polícia é racista? Talvez a polícia seja racista. Mas assim, não é só isso. É o jeito que o sistema está montado. O outro padrão da guerra contra as drogas é que quem se dá mal geralmente é o mais jovem. Por motivos semelhantes também. O mais jovem não tem tanta privacidade, não tem como ficar dentro de casa, não tem como se esconder. O mais jovem passa mais tempo na rua quando ele não tem uma família estruturada. O que você vê hoje no Brasil é um movimento de encarceramento em massa. A nossa população carcerária mais do que dobrou na última década, de um jeito impressionante. Quase todo mundo que foi preso tem o mesmo perfil étnico e vem das mesmas classes sociais, vem dos mesmos lugares, tem a mesma cara e a grande maioria é jovem, 18 a 24 anos, é quase todo mundo. Então, sei lá, a guerra contra as drogas não é uma guerra contra as drogas, porque não dá pra fazer guerra contra a planta, não tem como. Se você atira numa planta, não acontece nada. É uma guerra contra a gente. E é quase sempre contra gente de minoria étnica, de classe social mais baixa e gente mais jovem. É por isso que o projeto de redução da maioridade penal é tão ruim. E daí não é um julgamento aqui, eu sou de esquerda, eu sou de direita. O projeto é ruim, o projeto é uma ideia estúpida. E é uma ideia estúpida porque é uma ideia do ressentimento, é uma ideia do ódio. E ódio é um tema fundamental para os dois autores aqui ao meu lado. As pessoas estão bravas, elas estão bravas porque o mundo está violento demais, elas querem vingança. E elas têm um monte de história de menores de idade cometendo crueldades em volta delas. O que elas não percebem é que quem vai ser preso em massa com a redução da maioridade penal não é o assassino cruel. É o pequeno traficante, é o office boy do tráfico, é o funcionário subalterno do tráfico, que tem 16, 17 anos,
e que vê muito pouca oportunidade lá perto, e que vê que os meninos mais cool e mais respeitados da comunidade muitas vezes estão envolvidos com o tráfico, e que se envolve de algum jeito, e é o cara mais fácil de prender, obviamente, porque é quem está na rua. Esses caras vão ser presos, se a lei mudar mesmo, eu espero que não mude, não é 1 ou 2, eles vão ser presos às dezenas de milhares. O que está em jogo, o Supremo Tribunal Federal está prestes a votar a inconstitucionalidade de você criminalizar o uso de drogas. O que é uma coisa óbvia se você parar para pensar que a gente está numa democracia. Você não pode tornar crime um hábito privado que não prejudica ninguém. Então é uma coisa que não faz sentido. Assim, não é uma mudança profunda, porque teoricamente o Brasil já não prende usuários de drogas. A lei de 2006 deixou de prender usuários de drogas. Eles têm outro tipo de punição alternativa, até porque as nossas prisões estão super lotadas, não faz sentido ficar enchendo de gente cujo crime foi fumar um baseado, que é uma coisa que muitos jovens experimentam, e a pior coisa que você pode fazer com um jovem que está experimentando drogas é pôr o cara no presídio, como a gente tendia a fazer. Só que assim, é só teoricamente que a gente não prende usuário de droga, porque quem decide se é usuário ou traficante é o delegado e é o juiz. E os critérios, de novo, os critérios são classe social e cor de pele muitas vezes. Então tem um monte de usuário de drogas que não é traficante e que está na cadeia, um monte de milhares e milhares, e que está na cadeia cumprindo pena de tráfico. A gente está fazendo uma guerra inútil para fortalecer o DEA, para fortalecer um monte de cara que está usando isso politicamente. O livro fala isso o tempo todo, que até mudança de presidente em outros países são causadas por associações com tráfico. Sabe, uma puta hipocrisia. Acho que nós estamos num século diferente. A lei está uma coisa, as pessoas já estão vivendo de outra forma. As pessoas já estão usando, assim como a polícia está matando. Então o próximo debate, depois da redução da maioridade penal, é a pena de morte, que já está acontecendo na periferia. As pessoas já estão morrendo. É só puxar. Gente inteligente gosta de mostrar índice, né? 1% dos crimes é cometido por menor de 16 anos. 1%. Então pronto, é um dado. As prisões de São Paulo têm mais de 200 mil presos. Você se sente seguro na rua? Não. Então vamos prender quanto? 1 milhão? Entendeu? Então não está funcionando. A gente tem uma escola que era para ser uma escola que tivesse computador, que tivesse um professor lá que fosse gabaritado, que as pessoas dessem livro para esses professores. Inclusive cortaram agora o resto dos livros que não tem mais. Agora nem livro o professor vai receber mais. Não, nós estamos no século XXI com o professor com a lousa, com giz. Tudo evoluiu. A medicina era no serrote, hoje ela é no computador. E o professor está com giz, tentando falar para o aluno que está conversando com alguém no México, velho, no celular. Está jogando Call of Duty contra o cara na Inglaterra. E o professor está lá tentando, gente, olha aqui, olha, é a minha letra. Tenta copiar um negócio arcaico que era para treinar cortador de cana. Era para treinar, não era para treinar a gente que precisa mexer com tecnologia hoje, entendeu? Então, se abriu várias portas, mas a juventude não viu nenhuma. Juan, que mensagem você deixaria para os atuais chefes do narcotráfico? Se você tivesse o poder de mandar uma mensagem para eles agora, o que você diria? Qué difícil mensaje para mandarles a ellos. El mensaje que yo puedo enviarles es la experiencia que yo tuve. Es ver cómo mi padre, y no solamente mi padre, sino muchas personas que después yo conocí a lo largo de la vida. Por más que yo me haya cambiado la identidad, por más que yo soy un arquitecto, un diseñador, etcétera, y no un narcotraficante, eso no implica de que haya dejado de conocer a muchas personas que de alguna u otra manera siguen en el negocio. Y nunca he desperdiciado la oportunidad, no les envío mensajes en público, se los digo personalmente. Les aconsejo que abandonen el negocio, porque es el principio de la destrucción para sus familias, tal cual como está planteado el escenario político y mundial hoy. Les aconsejo eso si quieren conservar a sus familias, si quieren conservar su propia libertad y la de sus seres queridos. Es decir, muchas veces he hablado con personas que estoy seguro que estaban dedicadas al tráfico de drogas
y les he aconsejado a ellos y a sus familias que abandonen el tráfico. Y les he compartido experiencias y argumentado justamente por qué razones no deberían de continuar en ese negocio y deberían de abandonarlo. La inmensa mayoría aceptan con claridad mis argumentos, pero les cuesta mucho abandonar su adicción al poder que les da el dinero. Y desde ese lugar, tristemente, yo muchas veces les digo, yo no me quiero morir teniendo razón. Me gustaría que ustedes, que tienen la posibilidad de cambiar su propia realidad, su propio mundo, lo pueden hacer, y solamente depende de ellos, no de una ley que prohíbe o que permite hacer tráfico de drogas. Simplemente, y con tristeza debo decir que muchos han muerto, y ellos lo ven venir su propia muerte, pero por alguna extraña razón no son capaces de renunciar a esa realidad. No necesariamente tú tienes que ser el hijo de Pablo Escobar para aprender de mi historia personal. Hoy tienes en tus manos una historia, un libro que te permite aprender las mismas lecciones que yo tuve que vivir en carne propia. Y la cuestión esta es cuáles herramientas utilizar, a qué apelar para enviarles un mensaje respetuoso, porque son seres humanos, no son máquinas de hacer dinero sin sentimientos. Tienen tantos sentimientos como cualquier persona, no tienen tantas dolencias y tantas tristezas y alegrías como las tenemos todos. Entonces, tampoco podemos deshumanizar al narcotraficante y a sus familias, porque es una realidad que tenemos que aceptar y que convive entre nosotros. No sabemos quién está sentado a nuestro lado muchas veces. Y claramente lo triste es que tenemos la claridad del mensaje para enviarles a ellos, tenemos la claridad de las lecciones aprendidas en carne propia para que vean las consecuencias de ingresar en ese negocio, pero no encontramos la manera de llegarles al corazón para que verdaderamente generen un cambio. También no son los únicos responsables de su violencia y de su realidad. El contexto social, el contexto internacional de las políticas antidrogas indudablemente generan ese tipo de personajes dispuestos a matar, dispuestos a desafiar a nuestras democracias y a nuestras sociedades por el amor al dinero, por la necesidad extrema, por miles de razones que no vale la pena traer ahora a justificar o no. Simplemente tenemos que hacernos corresponsables también como sociedad de la realidad que generamos en nuestro entorno. No podemos andar con facilidad por la vida señalando por ahí fulanito es un narcotraficante y hay que detenerlo. Hay que también buscar las razones de fondo, cuál es el contexto social que permitió que mi padre llegara a ostentar el poder y a retener el poder que sostuvo en Colombia. ¿Cuál es ese? Mi padre siempre se lo ha utilizado para tildarlo como el único responsable de la violencia narcoterrorista de Colombia. Y el establecimiento está muy cómodo con esa versión de la historia porque habla de una responsabilidad personal, específica, que cae sobre una sola persona. Pero en realidad mi padre es el reflejo de lo que ocurre en todo el sistema. Mi padre era el hombre más buscado y yo me asustaba cuando veía entrar las patrullas de policía a la oficina de mi padre y yo quería salir corriendo. Y veía que nadie corría. Y yo preguntaba, pero viene la policía, vámonos. Y no, vienen a cobrar el sueldo. Entonces, esto no es una cuestión en contra de la policía como tal, es el sistema, ni siquiera tampoco la policía tiene toda la responsabilidad en ese ambiente. Es un mal que hemos creado todos, son unas políticas que hemos aceptado como válidas durante 40 años y que han generado la realidad que han generado. Y tristemente, pues hay muy pocos, realmente conozco muy pocos narcotraficantes jubilados. O dinheiro do seu pai, que você estava no esconderijo com ele e você não podia, você tinha muita fome e não podia fazer nada com o dinheiro a não ser colocar na fogueira para se esquentar. ¿Es eso? Es una experiencia que a mí me marcó y creo que es una de las experiencias de vida que
claramente me dijo, o aprendí de ella, no vale la pena tener el dinero sucio que tiene tu padre, porque mientras más ricos éramos, más pobres vivíamos, con mayor cantidad de carencias. Yo veía que mientras mi padre más dinero tenía, en peores viviendas vivía, a veces con el techo lleno de goteras, sin luz, sin agua, a veces sin ventanas, en las peores condiciones. Y yo decía, ¿para qué ese dinero si no se puede disfrutar verdaderamente, si no tienes la libertad? Y la experiencia que tú bien traes acá con nosotros me marcó muy fuertemente, porque literalmente aguanté hambre con mi padre, y estábamos rodeados de millones de dólares en efectivo, que ni siquiera nos preocupábamos por esconderlos, estaban a la vista, estaban tirados en el piso, pero ninguno de los que estábamos con él tenía la libertad para salir a comprar la comida. Y yo decía, si yo no aprendo de este momento, entonces estaré insultando el legado y la experiencia de la vida misma. Em que momento você percebeu que aquilo estava errado? Foi nesse momento preciso? Foi depois? Que percebiste que o lujo, que toda a riqueza não estava bem, que era algo malo? Em que momento preciso de tu vida? Bueno, creo que ese es un momento muy clave, pero hay muchos otros. Yo siempre... Este es un momento que ocurre posterior a la fuga de mi padre de la cárcel de la catedral. Y es el comienzo del final de mi padre. Todos los amigos que eran grandes amigos ahora eran grandes enemigos. Es decir, el momento no solamente ocurrió esa vez, sino muchas veces antes. Porque yo recuerdo a los 7 años, con la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla, yo no quería vivir en Nicaragua encerrado en una casa patrocinado por los sandinistas, donde yo no sabía lo que pasaba por fuera de los muros de 4 metros de altura que nos aislaban de la sociedad. Yo hubiese cambiado todo mi dinero y el de mi padre por simplemente tener una vida digna y normal con él. Y por eso ya tuve la experiencia de ser millonario alguna vez. Y no ando persiguiendo por segunda vez esa experiencia, porque no me trajo tantas satisfacciones como muchos creen que traen. Y la gran cantidad de narcotraficantes que pude conocer a lo largo de la vida tienen historias muy similares a las nuestras. Los hijos de narcotraficantes que he conocido se sienten muy identificados con mi historia, porque no es muy diferente. Solamente cambian los nombres de los personajes, pero claramente las experiencias terminan repitiéndose una y otra vez. Indistinta de la cultura, puede ser mexicano, puede ser de Brasil, puede ser colombiano, puede ser del Perú, del lugar que quieras. Las historias terminan siendo las mismas porque las políticas son las mismas. Se você teve que em algum momento conversar com algum deles para falar o que você estava falando no livro, tem partes que você vai para um debate, que aqui chama debate, né, para uma conversa com o pessoal de Cali, mas você vai pedir pela sua vida e tal, e conversa com eles pela sua vida. Depois que você terminou o livro, ou durante o livro, você teve que passar alguma coisa, dizer o que você estava fazendo, ou você fez o livro e falou as consequências, se tiver alguma eu assumo. ¿Teve algún perigo? En efecto sí. El editor, que me fue de gran ayuda para escribir el libro y para armarlo de la manera correcta, yo le decía al principio, cuando empecé a escribir el libro, le dije a la editorial, tenemos que ir a Medellín, tenemos que estar en Colombia, quiero recorrer de nuevo todos los lugares en los que estuvo mi padre, dónde nació, en qué escuela estudió, en qué lugares se refugió, cuáles eran sus mansiones, cuáles eran sus caletas, que eran los refugios, los escondites. Y la editorial pensó que yo me quería gastar su dinero en viáticos, paseando por ahí. Pero cuando ese viaje comenzó, el mismo editor reconoció que tenía un gran valor para la historia, porque en esos viajes encontramos a muchas personas que yo sabía que me las iba a encontrar en el camino. Y fuimos al barrio donde mi padre creció, fuimos a la esquina donde mi padre le dijo a sus amigos, si yo no tengo $1 millón cuando tenga 30 años me voy a suicidar. Y hablamos con muchos de esos amigos, y fui a hablar con narcotraficantes, y fui a hablar con bandidos,
y le presenté al editor a un muerto que está vivo, que se dice que está muerto, pero en realidad está vivo. Y lo quise hacer porque le dije, mira, yo quiero que tenga la convicción de que estamos contando la verdadera historia, de que no estamos inventando nada, de que te puedo presentar y mostrar a personas que conocen la historia mejor que nosotros, mejor que yo, que fui su hijo y su mejor amigo, de mi padre. Entonces fue muy interesante porque encontré muchas historias nuevas de mi padre que están ahí contadas, que yo no tuve la posibilidad de vivir ni de saber, porque era muy niño, era muy pequeño. Entonces pude comprender con mayor claridad quién era mi padre en todos los sentidos. Y por supuesto que el miedo estaba, el miedo siempre estuvo, porque los 3 primeros capítulos del libro desafían una amenaza que nadie me ha dicho que se ha cancelado, y que es la amenaza de no haber revelado lo que había ocurrido con nuestro dinero y en manos de quién había quedado, y la traición de la familia y demás. Pero asumo las consecuencias. Toda mi vida el miedo nunca me ha paralizado. Aprendimos a convivir con el andar de la mano del miedo. Nos tenemos que ir el día que va a ser, no va a ser en la víspera que nadie se muere. Entonces, desde ese lugar he decidido y decidí en el momento que firmé el contrato con la editorial de contar las cosas como las habíamos vivido de verdad y no utilizar este poder que te da la palabra, como bien lo dices tú, que es un arma muy poderosa, para destruir a nadie, pero sí para contar una historia verdadera y para lograr con ella y buscar inspirar a los jóvenes a que esta es una historia que deben de conocer, pero para no repetir. Este es un personaje que es mi padre y yo lo amo incondicionalmente, y mi amor por él es no negociable, pero eso no me impide reconocer los errores, la violencia, no importa quién la haya generado, mi padre o la prohibición, no interesa. Nunca nos quedan cosas positivas a los seres humanos cuando caemos en el juego de la violencia. Y salirse de ese juego es muy difícil, porque las condiciones nunca son las suficientes para escapar de ahí a tiempo. Entonces, después de que se publicó el libro en Colombia, también lo comentábamos ahora, con mucha sutileza y amabilidad me dijeron que era mejor que no regresara a Colombia. Y no es la primera vez que me dicen que no regrese. Ya estoy un poco acostumbrado a que más de uno por ahí me mande el mensaje. Pero yo no escribí un libro para que alguien vaya a la cárcel, yo no escribí una denuncia penal, simplemente escribí una historia de la que todos tenemos mucho por aprender. Revelo nombres, por supuesto que revelo nombres. ¿Estarán incómodos? Seguro que están. Pensé cuando publiqué el libro en Colombia que se vendría contra mí una ola de críticas, de ataques, justamente para desvirtuar el trabajo que tiene el libro detrás. Y tengo 2 sensaciones, una de tristeza y una de alegría. De tristeza porque me quedé esperando esos ataques y nunca llegaron. Y de alegría porque digo, si no llegaron es porque el libro está muy sólido como para ser atacado. Entonces desde ese lugar terminé entendiendo que muchos sectores del establecimiento tampoco estaban dispuestos a salir a discutirme los términos del libro, porque podrían quedar peor parados de lo que están parados en el libro. Entonces, a pesar de los miedos, imagino que tú también habrás sentido alguna vez miedo a través de lo que has escrito, pero los podemos superar y no nos podemos dejar vencer. Tampoco soy un loco que me va a ir a desafiar a los demás para hacerse matar, pero estoy dispuesto a responder por cada una de las palabras que están escritas ahí. Gracias.